Um quadro bizarro na parede é tudo que restou de uma vida que acabou cedo demais. O clima tá pesado com a família inteira parada na frente do altar da filha caçula. A mãe tenta se consolar dizendo que o sofrimento acabou, mas a tristeza ainda corrói todo mundo por dentro. Ela segura o choro sem entender como aquela vida perfeita se transformou nesse desastre total. A memória puxa uma época em que as duas irmãs chegavam em casa juntas e tudo era só alegria. A pequena Yeong estava radiante depois de passar o dia inteiro se divertindo num parque de diversões. A pequena se desculpa por ter se divertido sozinha e diz que sentiu muita falta da irmã. Mesmo doente, ela abre um sorriso e jura que as duas vão passear juntas em breve. Elas dão as mãos selando uma promessa que mostra que o amor entre elas era maior que tudo. A mãe chama as duas princesas pro jantar e olha com orgulho para a família que construiu. A felicidade tomava conta da casa e ninguém nem percebia a doença espreitando nas sombras. Tudo desmorona do nada quando a irmã mais nova acaba presa numa cama de hospital lutando para sobreviver. O mundo fica sombrio no momento em que a mãe dá aquela notícia que muda o rumo de tudo. Ela sente um frio na espinha ao perceber que os pais vão ter que deixar ela de lado para focar na Yeong. Aquelas juras de que tudo ia voltar ao normal pareciam mentira enquanto a família vivia o pior momento de todos. A mãe garantiu que ia dar tudo certo e naquela época ela acreditou em cada palavra. Os anos passam e agora a protagonista é só uma adolescente tentando sobreviver ao ensino médio numa casa silenciosa. Um barulho de coisa quebrando vem da cozinha e ela trava na porta morrendo de preocupação. O caos domina o lugar porque a Yeong cismou que não vai comer nada do que a mãe faz. Ela começa a berrar que o remédio tá envenenado e empurra todo mundo com uma força bizarra. Essa rotina triste só piora com o tempo e a doença vai acabando com a paz de todo mundo. Ficar sozinha virou o novo normal e ela só pega o dinheiro do almoço que deixaram no balcão e sai. A vida na escola continua, mas aquele clima pesado de casa parece que persegue ela em todo canto. Chamamos o nome dela no meio da aula avisando que ela precisa ir na diretoria agora mesmo. A galera da sala fica fofocando sobre como ela sempre parece estar carregando o mundo nas costas. O pessoal da escola avisa que a mãe dela ligou desesperada e que ela precisa retornar urgente. A ansiedade bate forte quando ela pega o telefone já esperando pelo pior. A mãe manda ela largar a escola na hora porque a irmã tá tendo outro surto e chamando por ela. Ela corre para casa e dá de cara com uma cena bizarra no quintal debaixo de um céu supercarregado. Ela fica paralisada de medo vendo a irmã agir feito um monstro de filme de terror. O sangue escorre de um martelo pesado enquanto a Yeong dá um sorriso macabro de boas-vindas. Ela olha horrorizada para aquela bagunça sangrenta e vê o que sobrou de um animal inocente. A Yeong começa a sussurrar sobre uma maldição e diz que sacrifícios vivos deixam o ritual mais forte. A confusão vira pânico total quando ela percebe que a irmã tá falando sério sobre magia oculta. Com os olhos brilhando num roxo demoníaco, a garota pergunta se tem alguém que a irmã quer ver sumir do mapa. A loucura naquele olhar faz ela entender que a irmã virou uma criatura assustadora de verdade. O desespero aperta a garganta dela ao notar que a irmã doce de antes agora é um pesadelo vivo. A chuva bate forte no vidro enquanto a noite parece um pesadelo sem fim dentro daquela casa. O sol nasce, mas não traz alívio nenhum porque ela acorda se sentindo um lixo total. Ela sente calafrios e começa a achar que o corpo pesado é culpa de uma febre que chegou do nada. Os passos dela ecoam pelo corredor vazio enquanto ela grita pelos pais tentando achar alguém. A sala tá um breu total e só a lanterninha do celular ajuda a enfrentar aquelas sombras sinistras. O pânico só aumenta com cada ligação perdida, já que parece que todo mundo sumiu do mapa. Ela olha pro calendário na parede da cozinha e nota uma anotação estranha no escuro. Uma estrela vermelha marca o dia do exame e revela o que realmente aconteceu com a Yeong. O cansaço tá pesando demais enquanto ela não consegue tirar os olhos da tela do celular. Só o que ela ouve é a voz gravada da caixa postal em vez de alguém para ajudar nesse desespero. O médico confirma que uma gripe pesada foi o que fez ela desmaiar daquele jeito. O cara fica sem entender nada vendo uma menina tão jovem sozinha naquela clínica. A visão dela fica embaçada quando ele faz aquela pergunta que dói mais que uma facada no peito. Sob as luzes brancas do hospital, ela resolve toda a papelada sozinha sem ninguém para apoiar. A solidão bate forte nela no meio de um monte de famílias que parecem se amar de verdade.
Debaixo de um temporal ela finalmente vê os pais esperando perto de um poste de luz. A mãe já chega berrando querendo saber onde ela se meteu o dia inteiro. Ela explode de raiva e decide enfrentar os pais que ignoraram ela por tanto tempo. A mulher começa a dar desculpas dizendo que o estado da Ayong é a única prioridade. Ela grita no meio da tempestade que também tá doente e sofrendo pra caramba. O sentimento de traição toma conta enquanto ela treme de frio naquela chuva gelada. Com o coração partido ela pergunta por que tratam ela feito um fantasma e não como uma filha. Ela percebe no meio daquelas sombras que a vida dela não vale nada para a própria família. O pai ignora a dor dela dizendo que é só um resfriadinho sem nem olhar na cara dela. A mãe puxa ela pelo braço avisando que não tem tempo a perder porque a Ayong é o que importa. Olhando as fotos antigas ela se pergunta se algum dia realmente pertenceu a esse povo sem coração. Eles arrastam ela escada acima feito uma boneca velha mesmo ela queimando de febre. O choro se mistura com a chuva enquanto ela tenta entender por que os pais são tão cruéis. Ela procura qualquer sinal de carinho naqueles rostos frios mas não encontra absolutamente nada. A mãe empurra ela para um quarto escuro onde algo bizarro tá esperando escondido. Com a voz cansada ela avisa para a mãe que não aguenta mais viver esse pesadelo todo dia. As sombras se mexem perto da cama onde um predador tá só esperando para atacar a próxima vítima. Ayong aparece com aquele sorriso torto e os olhos roxos brilhando com pura maldade. As manchas de sangue no chão mostram que mais um ritual bizarro foi feito naquele quarto. A criatura encara ela e pergunta que tipo de história macabra elas vão inventar hoje. Cai a ficha de que a irmã dela deixou de ser humana para virar um bicho totalmente insano. As lembranças boas viram piada na boca daquele demônio que fica rindo da vida que ela perdeu. A paciência dela acaba de vez e ela berra pro monstro parar com essa loucura agora. Ayong olha para ela e pergunta se ela só consegue pensar nos próprios problemas idiotas. A garota doente grita que a vida dela tá sumindo por culpa do egoísmo da irmã. O clima fica tenso quando ela exige saber até quando essa loucura toda vai durar. As memórias somem e o monstro confessa que nem lembra mais da menina doce que já foi um dia. A luz da lua ilumina o momento em que a ligação entre as duas se quebra para sempre. Aquele olhar roxo foca nela enquanto o demônio a chama de monstro sem coração. Ela começa a chorar sentindo o peso daquelas acusações acabando com o que restou dela. Ela nem acredita que está sendo chamada de monstro por aquela coisa bizarra sentada na cama. Cada passo pesa quando Ayong pergunta quem é o verdadeiro culpado por ela ter virado isso. As palavras machucam quando ela bota a culpa na Soe Ryu e nos pais por toda aquela treva. O clima de morte toma conta quando o monstro pergunta se a irmã quer que ela assuma de vez. A raiva explode e a Soe finalmente grita para a garota ir em frente e morrer de uma vez. O quarto fica em silêncio depois que essas palavras pesadas atravessam a máscara da irmã. De repente o corpo dela não aguenta mais e ela desaba com tudo no chão gelado. A escuridão toma conta enquanto Ayong observa a irmã desmaiada feito uma sombra. Ayong se inclina sobre a irmã e sussurra que finalmente vai realizar o desejo dela hoje. Uma energia roxa sinistra brilha nos olhos dela enquanto ela promete cumprir aquele trato macabro. A menina caída no chão tenta respirar fundo sem entender nada do que está acontecendo. A garota possuída sai no meio da noite gelada abandonando tudo sem olhar para trás. As lágrimas caem mesmo com o monstro lá dentro porque ainda resta um pouco de humanidade nela. O rosto dela demonstra pura agonia enquanto ela sofre com as forças sobrenaturais daquela noite. Aquele momento bizarro foi a última vez que alguém viu Ayong viva nessa terra. As luzes da polícia brilham na chuva enquanto os guardas procuram pela garota na ponte escura. Os policiais acham um par de tênis brancos sujos na beira do rio indicando um fim trágico. No meio do temporal o detetive pergunta para os pais se aquele calçado era da filha desaparecida. A Soe está se sentindo um lixo pensando que a irmã morreu por culpa daquela briga pesada que elas tiveram. O clima no velório tá um silêncio total enquanto a família se despede da menina que partiu cedo demais. A mãe segura o ombro dela e manda um papo baixo dizendo que esse pesadelo finalmente acabou para as duas. De frente pro altar os pais garantem que a Soe não vai precisar se preocupar com mais nada daqui pra frente. Olhando pra foto ela só concorda que a Ayong ia querer ver todo mundo sendo feliz de verdade agora. Uma dúvida bem sinistra não sai da cabeça dela enquanto ela encara o retrato da irmã falecida hoje à noite.
Os pais estão com uns sorrisos bizarros no rosto como se estivessem comemorando uma vitória em vez de estarem tristes. A Ayeong se foi, mas aquela foto de família continua ali lembrando o tempo em que todos viviam juntos. A rotina segue normal como se a irmã que sumiu nunca tivesse pisado naquela casa na vida dela. O sol bate nas flores amarelas do jardim e deixa tudo bonito demais para um dia que deveria ser de luto. Enquanto alguém cuida das plantas lá fora, o sol e o canto dos pássaros deixam o clima super calmo na janela dela. A Soe acorda se sentindo uma estranha dentro de casa e com um aperto no peito que não passa por nada. A mãe entra no quarto toda sorridente perguntando como a filha está se sentindo depois de ter dormido tanto. A mãe traz uma caneca de chá quentinho tentando quebrar aquele gelo estranho que ficou entre as duas. Esse rosto calmo da mãe dela não combina nada com o terror que elas acabaram de enfrentar. Ela está morrendo de curiosidade para saber por que diabos eles estavam rindo tanto naquele velório. O escuro virou o único amigo dela enquanto ela se encolhe no canto fugindo do silêncio bizarro daquela casa. Entrar no quarto vazio da irmã dói mais do que qualquer machucado que ela já teve na vida. O tempo parece que não passa e ela fica encarando nada enquanto o relógio marca 5h35. Ela sente o chão gelado nos joelhos enquanto tenta juntar forças para encarar mais um dia sem sentido. Ela passa a mão nos riscos que a irmã fazia na parede todo santo dia. Com os olhos cheios de água ela fala baixinho o nome da garota que virou a casa deles de cabeça para baixo. Quando ela arranca o papel de parede dá de cara com um monte de talismãs antigos brilhando de um jeito assustador. O quarto tá forrado desses papéis amaldiçoados e agora ela quer descobrir que outros segredos estão escondidos ali. Ela começa a lembrar de quando era ela quem estava presa numa cama de hospital lutando contra uma doença doida. O pai dela fica furioso porque nenhum médico consegue explicar por que a saúde dela só piora. Vendo os pais arrasados, a Soe implora para eles pararem de brigar ali mesmo naquele quarto gelado. Os dois tentam fingir que está tudo bem e inventam desculpas para as discussões enquanto ela só observa. A vida lá fora continua, mas o clima desse hospital parece uma prisão que sufoca a gente. O pai dela se sente super culpado e pede desculpa por coisas que nem são culpa dele enquanto faz carinho nela. Ele chora falando que queria muito trocar de lugar com ela para não ver a filha sofrer desse jeito. Ver os pais sofrendo assim faz ela pensar que só serve para dar trabalho e tristeza para a família. Os pais olham para a filha moribunda com uma cara de quem já desistiu de tudo na vida. Do nada surge um sussurro estranho indicando que talvez exista uma saída bem pesada para esse problema. Eles aparecem com uma garotinha chamada Ayeong e avisam que ela agora faz parte da família. Ela se lembra perfeitamente do momento em que aquela menina estranha entrou pela primeira vez no quarto do hospital. A pequena treme toda tentando achar um jeito de dar oi para a nova irmã que está super doente. Aquela era Ayeong, uma menina de olhos roxos que não tinha nenhum parentesco com aquela família destruída. Os pais desesperados disseram que trouxeram ela só para a filha doente ter alguém da mesma idade para conversar. A menina parece ser um anjo e chega pertinho para perguntar se a dor tá muito forte hoje. De repente ela fica toda animada e diz que trouxe uma surpresa especial direto para o hospital. Um monte de doce colorido se espalha pelo lençol branco deixando o quarto com uma cara muito mais alegre. Ela mostra todos os lanches favoritos e promete que tem coisa ainda melhor esperando por elas em casa. A Soe começa a ficar com ciúmes vendo que os pais já estão cheios de segredinhos com essa desconhecida. Aqueles olhos roxos brilham tanto que até parece que ela sempre morou com eles. Rola um desespero quando a novata corre para chamar ajuda achando que a irmã está partindo. Ela fica em choque porque fazia muito tempo que ninguém se importava tanto assim com o que ela sentia. Um clima pesado toma conta do quarto porque ela tem certeza que o seu fim está cada vez mais perto. Com as visitas diárias ela começa a achar que Ayeong é um anjo que veio para tomar o lugar dela. O coração dela dói ao pensar que a família seria bem mais feliz se ela sumisse e a menina perfeita ficasse. A cara de cansaço e a pele pálida mostram o quanto aqueles dias de hospital acabaram com ela. A Ayeong estica a mãozinha e faz um carinho na cabeça da irmã como se estivesse agradecendo por algo. Com o sol entrando pela janela, a menina doente confessa que se sente em paz quando a irmã está por perto. O hospital costuma ser um lugar solitário, mas com as duas juntas tudo parece ficar um pouco mais leve. Um silêncio estranho toma conta do lugar por alguns segundos.
A Zoe jura que vai aparecer lá todo dia porque ver o sorriso da irmã é a única coisa que importa. Ela fala com uma voz desesperada porque precisa de alguém para segurar a barra com ela. Ela acaba soltando um pedido desesperado implorando para Aeon nunca deixar ela sozinha nesse mundo frio. Dá para ouvir o barulho do metal cortando a fruta enquanto a mãe prepara o lanche ali no canto. As duas parecem super unidas naquele quarto lendo juntas um livro cheio de histórias coloridas. As meninas começam a rir e por um momento até esquecem que existe uma doença grave ali. A Aeon fica curiosa e começa a perguntar o que elas vão fazer quando finalmente voltarem para casa. Ela se perde nos próprios pensamentos enquanto começa a sonhar acordada. Parques de diversão e lugares bem iluminados são os primeiros da lista para quando ela estiver bem. Ela fica imaginando como seria legal ir ao zoológico e ao aquário enquanto segura o seu livro de histórias. No fundo ela fica na dúvida se esses passeios incríveis vão acontecer de verdade um dia. A mãe está ali cortando uma maçã mas a mão dela treme de um jeito que mostra o quanto ela está sofrendo. O quarto fica mudo e a mulher fica encarando a fruta sem se mexer por um tempão. Tudo vira uma bagunça quando o monitor começa a apitar avisando que o coração dela está parando. Os gritos desesperados dos pais ecoam pelo corredor pedindo para qualquer força divina salvar a filha deles. O pai agarra o médico pelo jaleco e exige que ele faça um milagre para manter a menina viva. Os enfermeiros tentam acalmar todo mundo enquanto aquela criança misteriosa observa tudo de longe. A pequena treme de medo sentindo uma mão estranha no ombro tentando tirar ela daquele pesadelo. A vista dela começa a embaçar e tudo ao redor vai ficando cinza e sem vida. Cada respirada parece um peso enorme no peito enquanto ela luta para não desmaiar de vez. Os rostos dos médicos parecem fantasmas e aquela luz forte do teto deixa ela totalmente cega. Bate um desespero total porque ela ainda tinha tanta coisa para viver antes de tudo acabar. Ela tenta chamar pelos pais mas a voz dela tá tão fraca que ninguém consegue ouvir. A máscara de oxigênio fica toda embaçada enquanto ela pede baixinho para ficar mais um pouco nesse mundo. As lágrimas escorrem pelo rosto dela quando cai a ficha de que ela não quer morrer de jeito nenhum. O casal começa a rezar com toda a força pedindo qualquer milagre que salve a filha da morte. Aquele barulho contínuo do monitor avisa que o coração dela parou de bater para sempre. O único som que sobra naquele lugar triste é o barulho das máquinas do hospital. A cadeira vazia é a prova de que aquela família acabou de perder o que tinha de mais valioso. A Aeon fica sentada do lado da irmã enquanto a luz da lua ilumina os últimos momentos das duas juntas. Chorando muito a mais nova pergunta se a irmã está se sentindo um pouco melhor agora. A Zoe conta uma mentirinha dizendo que está bem mesmo sabendo que está partindo. Com a mão tremendo ela toca o rosto da Aeon e diz para ela não ter medo do que vem pela frente. Da porta do quarto ela consegue ouvir os pais gritando com o médico por alguma explicação. Aqueles olhos roxos mostram todo o medo que ela está sentindo ao perceber o tamanho do problema. A mãe fica totalmente fora de si e exige que o médico traga a filha dela de volta à vida. Os dois perdem a cabeça e começam a cobrar dos médicos um jeito de vencer a própria morte. Perdida no corredor escuro a criança sente o peso gigante de toda aquela tristeza da família. As sombras tomam conta do lugar enquanto ela fica estática com uma cara de puro choque. Sentada num banquinho com seus tênis brancos ela encara a realidade cruel dessa tragédia. Ela aperta os lençóis do hospital sentindo que agora carrega um segredo pesado demais para uma criança. A Aeon fica encarando nada enquanto os olhos dela brilham com uma luz sinistra que não parece humana. Os pais olham para a cama com uma expressão fria que nem de longe parece preocupação de verdade. A mãe chega perto e pergunta se ver a irmã sofrer desse jeito é pesado demais para ela aguentar. Com sorrisos bizarros no rosto eles propõem um jeito sombrio para ela salvar a própria irmã. As sombras das árvores retorcidas parecem garras indo em direção à lua de sangue enquanto a família se enfia cada vez mais em um caminho sem volta. Aqueles símbolos estranhos na manga dela começam a brilhar e a garotinha diz bem baixinho que a dor finalmente sumiu. O sol da manhã entra com tudo na clínica enquanto o médico solta a notícia de que ela se recuperou de um jeito que nem a medicina explica. Zoe levanta da cama se sentindo renovada mas logo saca que os pais estão agindo de um jeito bem estranho perto do doutor. A cabeça dela fica uma confusão só porque a Aeon tá demorando demais para entrar por aquela porta do hospital e isso tá muito suspeito.
O barulho de tênis batendo no chão frio ecoa pelo corredor e a gente sente que alguém conhecido tá chegando no quarto. O brilho volta para os olhos dourados dela quando ela escuta os passos de alguém correndo desesperado na sua direção. Aeon dá um pulo na cama dando o maior grito e se joga na irmã com toda aquela energia de criança que acabou de se curar. Zoe dá aquele abraço apertado nela e pergunta se aquela doença ruim finalmente foi embora do corpinho dela de uma vez por todas. Um brilho roxo sinistro surge nos olhos da Aeon enquanto ela ri dizendo que tá feliz demais de ver a irmã bem de novo. Zoe chega mais perto e percebe que o rosto da irmã mudou totalmente depois desse milagre doido que rolou hoje. O pai entra no quarto com passos pesados garantindo que o pesadelo dessa família destruída finalmente chegou ao fim. O choro começa a descer porque esse mistério sombrio tá pesado demais para ela aguentar sozinha hoje à noite. Aqueles olhos roxos brilhando e a cara sinistra dos pais mostram que eles passaram de todos os limites hoje. O sol bate no jardim e as flores aparecem lindas como se aquele clima pesado da noite passada nem tivesse existido. É confete para todo lado assim que ela pisa em casa para comemorar que a vida finalmente voltou ao normal. Os pais recebem ela com o maior carinho do mundo e dizem que agora a família tá completa de verdade. Aeon aparece segurando um bolo de morango gigante com um sorriso que parece inocente demais para quem era um demônio. Ela fica sem palavras porque tudo aquilo parece mais um sonho maluco do que a realidade. O coração dela finalmente relaxa e ela fecha os olhos para aproveitar esse tiquinho de paz dentro daquela casa amaldiçoada. Ela pega o presente da irmã torcendo muito para que todo aquele sofrimento tenha ficado para trás de vez. A mesa tá cheia de comida boa e o cheirinho de comida caseira toma conta da sala inteira. Todo mundo se junta para comer e a mãe insiste para a filha aproveitar cada pedaço daquele banquete. Toda empolgada a garotinha escolhe os melhores pedaços da comida para dar na mão da irmã. Aquele simples obrigado faz ela sentir que finalmente faz parte daquela família depois de tanto tempo. Zoe olha bem no fundo dos olhos da irmã e pergunta se ela tá se sentindo bem de verdade hoje. Do nada vem uma dor insuportável na garganta e ela começa a se engasgar com a comida sem nenhum aviso. A louça treme na mesa enquanto os pais ficam paralisados olhando a filha desmoronar na frente deles. Uma tigela se espatifa no chão e espalha arroz para todo lado no meio da sala. O medo toma conta quando ela percebe que perdeu totalmente o controle do próprio corpo. Aqueles olhos amarelos e roxos grudam nela igual a um predador observando a presa morrendo no escuro. O ar começa a faltar nos pulmões e ela tenta avisar que tem alguma coisa queimando na garganta dela. Vários vultos cercam a garota e o clima fica gelado igual a um cemitério num piscar de olhos. Sobe um frio na espinha porque agora tá na cara que esse jantar de família era uma cilada. A comida ainda tá fumegando, mas agora aquele banquete parece mais uma oferenda bizarra e amaldiçoada. Uma lâmina gelada brilha na penumbra enquanto alguém se prepara para terminar um serviço secreto. Memórias sombrias mostram um xamã fazendo um ritual proibido para trocar uma vida pela outra. A pequena Aeon grita de dor com a roupa toda suja de sangue naquela noite terrível de magia pesada. Aquela mulher observa tudo com os olhos brilhando e um coração que já foi tomado pelas trevas. O sol brilha nas paredes brancas da catedral enquanto o mundo lá fora continua girando como se nada tivesse acontecido. Um homem com roupas religiosas faz uma reverência e finalmente conhece a garota que é o assunto do dia. Os pais explicam que a saúde dela sempre foi muito frágil e por isso só conseguiram levar ela na igreja agora. Uma luz quente ilumina o lugar enquanto o pastor tenta acalmar a criança que parece meio perdida ali. Fica um silêncio total na catedral enquanto os mais velhos resolvem uns assuntos pesados demais para crianças. A mãe diz para as irmãs irem dar uma volta por ali enquanto ela termina de conversar com o padre. Aeon puxa a manga dela e sussurra que as duas precisam dar o fora daquele lugar chato agora mesmo. Dois meninos ficam sem entender nada vendo as garotas correndo pelos corredores parecendo um jato. O sol brilha na Torre Branca e o céu tá mó paz escondendo todos os segredos que rolam ali dentro. As duas se jogam na terra para montar um castelo de areia gigante usando só as mãos e a criatividade. Com os dedos cheios de lama elas terminam o último túnel daquele reinozinho de areia. A felicidade no rosto delas é nítida porque elas conseguiram terminar o castelo sem quebrar nada. A risada rola solta no jardim enquanto as irmãs comemoram o feito com um toca aqui e sorrisão no rosto.
Aeon confessa toda empolgada que nunca tinha se divertido tanto quanto brincar na terra com a irmã. Cada brincadeira parece um universo novo para a garotinha que tá com os olhos roxos brilhando de pura alegria. Zoe olha para Caçula e implora para ela ser forte porque não quer perder esse momento feliz por nada. Aeon concorda balançando a cabeça e fica ali esperando enquanto a irmã se prepara para sair rapidinho. Zoe pega o balde azul e promete que vai voltar com água suficiente para terminar a obra de arte delas. A pequena dá tchauzinho com um sorriso no rosto e pede para a irmã não demorar para voltar pro parquinho. Ela usa as mãozinhas para segurar a terra úmida tentando não deixar o castelo cair enquanto tá sozinha. Fica um clima de paz enquanto a menina continua focada no castelo debaixo daquele sol gostoso de tarde. Os olhos roxos dela se arregalam quando uma voz grossa e agressiva corta aquele momento de felicidade. Uns pés malvados pisoteiam tudo e destroem o trabalho de horas com um único chute violento. Ela fica em choque ouvindo aqueles valentões chamarem ela de aberração só por estar brincando na terra. A irmã mais velha volta com a água e do nada lembra da expressão assustadora que os pais fizeram ontem. A adrenalina sobe e ela sai correndo pro parquinho para ver como a irmãzinha tá sozinha lá. O desespero bate forte quando ela vê um bando de meninos mais velhos cercando a garotinha. Aqueles covardes acuam a menina e começam a zombar dela dizendo que ela é uma mendiga que come lixo. Um dos moleques puxa a roupa dela e dá um empurrão rindo da cara dela enquanto ela treme de medo. O choro vem nos olhos demoníacos quando ela percebe que as pessoas são muito mais ruins do que ela imaginava. Zoe chega voando no meio da confusão com sangue nos olhos perguntando o que eles pensam que estão fazendo. Aqueles valentões do bairro dão de cara com a fúria de uma irmã protetora pela primeira vez na vida. O olhar dela tá pegando fogo encarando qualquer um que se atreva a encostar um dedo na irmã dela. A terra tá toda revirada mostrando que aqueles moleques sem coração tentaram estragar o dia da Aeon. Zoe puxa a irmã que tá tremendo e avisa que vai contar tudo pros pais de cada um deles. As irmãs saem dali vitoriosas deixando os valentões para trás enquanto o sol começa a baixar no horizonte. O coração da pequena transborda gratidão enquanto ela aperta a mão da única pessoa que defende ela de verdade. Aquele tempinho no jardim parece um refúgio antes de terem que encarar os segredos pesados que esperam elas em casa. A curiosidade bate e ela pergunta quem eram aqueles meninos estranhos que fizeram aquele barraco todo. Aeon diz que eram só conhecidos de antigamente enquanto a sombra da igreja cobre o chão silencioso. Ela começa a desconfiar do porquê uma criança tão doce esconderia da família que sofria bullying assim. O medo de ser deixada de lado fala mais alto e ela confessa que não queria ser um peso pros pais. O mundo da Zoe cai quando a irmã diz que já sabe que as duas não têm o mesmo sangue nem o mesmo passado. Com lágrimas nos olhos roxos, Aeon revela que morre de medo de ser trocada por uma filha mais perfeita. Fica um silêncio pesado enquanto a Zoe finalmente enxerga a menina frágil que se esconde atrás daquela fachada sombria. As duas percebem que são só duas almas solitárias tentando sobreviver em um mundo que nunca facilitou para elas. O sol tá brilhando forte em cima da catedral com as nuvens passando devagar naquele céu azul infinito. Elas dão as mãos bem forte num pacto silencioso de que nada nesse mundo vai conseguir separar as duas. Zoe olha para a pequena se perguntando se ela realmente acha que a conexão delas é de mentira ou só um sonho. Com o olhar brilhando ela afirma que Aeon vai ser sempre irmã dela e não importa o que os adultos falem. Aeon ouve tudo com o coração apertado sabendo que ninguém nunca ocuparia o lugar da irmã na vida dela. Os olhos dela enchem d'água enquanto ela diz o nome da única pessoa que foi legal com ela de verdade. Debaixo do sol as duas ficam ali e a pequena jura que faz qualquer coisa pela irmã mesmo que ela tenha que sofrer. O clima volta a ficar sombrio nas lembranças de um quarto gelado onde uma família desesperada topou sacrificar uma alma. O medo domina a garotinha quando os olhos roxos brilham daquele jeito bizarro anunciando que o fim tá chegando. Zoe fica paralisada ao entender o preço terrível que foi pago para ela conseguir sobreviver naquela época. A criança chorando implora para a mãe não descartar ela igual a um brinquedo velho depois que tudo acabar. A mãe nem olha na cara dela e só diz que agora a única opção que restou para a menina é obedecer e pronto. A protagonista fica horrorizada vendo o exato momento em que os pais transformaram uma criança em uma arma das trevas. Um barulho corta o silêncio quando uma porta pesada abre e mostra o vazio de onde alguém costumava viver.
Os passos ecoam pelo corredor enquanto ela exige saber para onde levaram a irmã antes que o segredo suma no escuro. A mãe chama por ela enquanto um clima pesado toma conta da casa inteira nessa noite. Tá todo mundo em volta da cama porque a Yeong tá numa ansiedade bizarra e precisa de um apoio. A mãe aponta para a irmã mais velha só para mostrar que a família tá unida cuidando da pequena. Dá para ver o medo no olho da menina enquanto ela concorda com tudo que a mãe fala. Aquele olhar amarelado brilha de um jeito bizarro quando a mulher diz que eles são uma família feliz. Do nada surge o plano de ir pro parque de diversões para ver se a garota sai dessa depressão na cama. Por trás desse rosto de mãe existe algo sombrio que começa a deixar o quarto com um ar gelado. A Yeong finalmente se empolga e os olhos roxos dela brilham querendo um pouco de diversão. A Sooi fica só observando e pensando se essa alegria toda não passa de um teatrinho dos pais. O barulho da galera e as luzes brilham forte bem ali embaixo daquela roda gigante enorme. Um ursinho de pelúcia e várias sacolas são o que sobrou de um dia que custou caro demais. Na volta para casa o carro fica num silêncio total enquanto as crianças apagam de cansaço. A mãe solta uns avisos pesados para garantir que a filha continue sendo obediente daqui para frente. Rola um papo estranho sobre um segredo sombrio enquanto a caçula dorme tranquilamente do lado. A menina aperta as mãos percebendo que agora a vida dela tá nas mãos dessa mulher assustadora. A mãe elogia o quanto a pequena se adaptou rápido depois de abandonar a antiga casa para sempre. Uma foto tipo Polaroid mostra a família sorrindo no carrossel como se fossem pessoas super normais. O sol entra pela janela e a mulher percebe que o dia tá passando voando hoje. Passando a mão no cabelo da filha, a mãe comenta que a Sooi deve estar doida para voltar a estudar. Parece tudo perfeito enquanto a mãe arruma a mochila da menina e pergunta se ela tá feliz de verdade. Fica aquele clima estranho com a protagonista encarando a irmãzinha de pijama roxo no meio da sala. A mais velha estranha demais quando descobre que a Yeong não vai para a escola com ela hoje. Com o olhar roxo meio caído, a mãe explica que a pequena pegou uma febre do nada e vai ficar na cama. A Yeong diz que vai ficar bem descansando e a mãe avisa para Sooi não esquentar a cabeça com nada. Os tênis ficam ali na porta enquanto a irmã se despede baixinho e a casa mergulha num silêncio absoluto. A noite chega e a mãe fica acordada escrevendo num caderno secreto em vez de dormir. O pai acorda e fica brisando no que estaria deixando a esposa acordada àquela hora da madrugada. Ela dá um sorriso meio torto dizendo que tá só planejando um futuro incrível para a família deles. O papel revela um plano bizarro mostrando que a Sooi tá melhorando enquanto a Yeong virou um sacrifício. Os anos voam e lá fora o mundo parece calmo com o sol batendo nessa casa que parece super pacífica. A Sooi corre carregando um pacotinho de remédio e gritando o nome da irmã dela. No meio da calçada ensolarada ela alcança a menina que quase esqueceu de tomar o que precisava. A mãe bateu o pé dizendo que a Yeong precisa levar esse tratamento para todo canto para não piorar. Os olhos roxos focam nos remédios, mas a caçula parece que tá em outro planeta. A Yeong finalmente pega a sacola e agradece num sussurro antes de ir pro carro que tá esperando. O trânsito tá fluindo enquanto aquele carrão preto se prepara para levar as irmãs para outro lugar. Lá no banco de trás a mais velha avisa de novo para ela não esquecer de tomar o remédio de jeito nenhum. Ela vê algo estranho pelo vidro fumê enquanto passam pelas ruas conhecidas do bairro. A Sooi avista uma amiga e pede pro pai encostar o carro ali mesmo no meio do caminho. O pai sorri e concorda, mas o clima dentro do carro continua pesado com o silêncio bizarro da Yeong. A porta abre e ela pisa na calçada sentindo o ar fresco no rosto pela primeira vez no dia. Ela abre um sorrisão e dá tchau pra irmã que continua lá no escuro do carro. Ela sai correndo para encontrar a Jimin, nem percebendo que tem um olhar frio vigiando ela de longe. A amiga fica surpresa quando as duas resolvem ir juntas caminhando até o prédio da escola. As duas seguem super alegres deixando para trás aquela menina calada naquele carro gelado. Aquele olhar roxo brilha de um jeito frio enquanto ela encara o nada sem sentimento nenhum. Fica um silêncio mortal no carro até o pai chamar o nome dela para tentar quebrar o gelo. Segurando o volante ele lembra que a mãe quer foco total na recuperação dela hoje. Parece que a única coisa que importa para eles agora é que ela tome esses remédios. O pai pergunta da escola, mas a voz dele parece distante como se fossem dois estranhos num caixote. Ela empurra o saquinho pro canto escuro porque não tá nem um pouco a fim de seguir as regras deles.
Pra ela nada mudou enquanto o carro corta essa cidade cinza debaixo de um céu mórbido. O pacote cai no chão gelado quando ela joga fora a única coisa que ainda prendia ela à realidade. O sol entra pelas janelas da escola, mas o clima continua pesado e estranho para essa garota misteriosa. A galera brota na mesa dela com fofoca de um moleque que se apaixonou por ela à primeira vista. Todo mundo implora para conhecer ele, mas ela fica encarando o celular com uma cara de poucos amigos. Uma foto antiga mostra a época em que as irmãs eram unidas antes de todo esse lance sombrio começar. Ela ignora um monte de mensagem da irmã mais velha enquanto a luz do celular bate no rosto pálido dela. A amiga fica sem entender nada vendo que a Young tá totalmente perdida nos próprios pensamentos. Ela levanta aquele olhar sinistro e pergunta se é mesmo necessário ouvir esse papo furado de gente comum. A fofoca corre os corredores com as meninas falando daquela riquinha solitária que tá na janela. Aqueles olhos roxos não saem da cabeça dela e essa lembrança bizarra não some por nada. A escola parece uma prisão enquanto ela olha pro céu pensando se a irmã tá mesmo em casa descansando. O sinal toca e a galera invade a rua para aproveitar a liberdade desse fim de tarde ensolarado. Todo mundo tá rindo e fazendo planos pro final de semana sem nenhuma preocupação na vida. No alto do prédio uma silhueta sombria observa tudo da janela igual um predador esperando a hora certa. Ela toma um susto com um pensamento doido, pega o celular e sai correndo da sala de aula. O pessoal fica olhando torto enquanto ela passa voando sem falar um oi pra ninguém. A inveja bate forte porque o povo acha que ela se sente a rainha só por causa da grana da família. O celular não para de apitar com a Yeon querendo saber cada detalhe do que a irmã tá fazendo. A Jimin percebe o celular vibrando sem parar e comenta sobre esse tanto de mensagem que não acaba mais. Esse grude todo parece sufocante para quem vê de fora, mas a Soe só dá um sorriso meio triste. Como a coitada vive doente sozinha, ela não tem mais ninguém para conversar nesse mundão. Ela lembra da época do hospital quando a pequena Yeon não desgrudava dela por nada. Uns presentinhos e doces eram as únicas coisas que davam ânimo naqueles dias tensos. Tem algo escondido ali atrás da parede vigiando os cantos quietos da escola hoje. A Jimin começa a gaguejar sentindo um arrepio bizarro subindo pelas costas do nada. A garota tá parada na escada parecendo um fantasma que deveria ter ficado no passado. Aquele olhar roxo demoníaco corta a luz fraca enquanto ela encara a irmã com uma cara de vazio total. A Soe fica estátua vendo a irmã dar meia volta e sumir no meio do corredor lotado. A amiga confessa que já faz tempo que sente uma energia muito pesada vindo daquela garota. Aquela figura estranha vai pra escada com um jeito todo bizarro que deixa todo mundo desconfortável. O pessoal fica pensando se esse jeito que a Yeon encara os outros é só pira da cabeça dela. A galera tá lá no campo pegando aquele solzão pra mais uma aula de educação física cansativa. Ela boceja e reclama da aula porque preferia estar estudando no silêncio do que nesse mormaço. Do nada um barulho de sirene corta o ar e todo mundo para o que tá fazendo pra olhar. O som da ambulância ecoa nas paredes enquanto o carro voa em direção ao portão principal. Os alunos param de brincar e ficam brisando no que pode ter acontecido para chamarem socorro médico. Começa a juntar um monte de curioso em volta do carro para ver o que tá rolando na entrada. De repente um moleque vem correndo desesperado gritando que o pessoal do primeiro ano pirou de vez. Rola uma gritaria no corredor e uma lâmina suja de sangue fica jogada lá no chão empoeirado. O pânico geral começa porque um novato maluco acabou com um colega usando uma faca em plena aula. O sol continua batendo no prédio como se não tivesse rolando uma carnificina lá dentro. Trancada no banheiro, a garota olha o celular e pensa no quanto a Jimin tá sendo insuportável hoje. Ela fica possuída de raiva pensando se a amiga sabe da verdade sobre o segredo da família. O tempo parece que não passa enquanto ela decide que vai vigiar o alvo de muito mais perto. Um banho de água gelada cai em cima dela do nada deixando a menina encharcada em 2 segundos. Ela começa a tremer de frio encarando o nada com aquele olhar roxo em estado de choque. Alguém chuta a porta e mostra um balde caído enquanto a galera ri da cara dela lá fora. A água escorre pela roupa enquanto ela nem liga pros deboches dos valentões no corredor. A porta da sala abre com aquele barulho de metal e todo mundo já fixa o olho no alvo da brincadeira pesada. O clima pesa quando a garota popular pergunta bem alto se a galera também tá sentindo esse cheiro de esgoto vindo daqui.
A zoeira toma conta enquanto o povo diz que ela deve ter se sujado de propósito só para ganhar um pouco de atenção. Uma menina começa a cutucar a testa dela chamando ela de estorvo e logo a sala inteira entra na onda do bullying. Ela não diz uma palavra mesmo com todo mundo jogando ofensas na cara dela como se fossem pedradas. O estalo do tapa ecoa pelo corredor enquanto a valentona surta dizendo que ela é maluca por ignorar todo mundo. A loira fica possessa de raiva só de ver que a menina nem pisca mesmo depois de apanhar. Todo mundo fica olhando a humilhação no banheiro enquanto as ofensas contra a irmã mais velha dela não param. Aquele olhar roxo bizarro brilha de um jeito frio enquanto o grupinho faz piada com o cheiro de água suja de privada. Com tesouras e canetas na mão, a garota malvada jura que ainda vai dar uma lição na irmã dela também. A porta da diretoria assiste em silêncio toda aquela confusão que tomou conta da escola nesse dia. Uma multidão de curiosos se junta no corredor para fofocar sobre o que raios aconteceu para reunir todo mundo naquela sala. Jimin tá ali no meio do povo com uma cara de pavor tentando imaginar o pesadelo que a amiga tá passando agora. O clima dentro da sala fica pesado quando o diretor sugere que já passou da hora de encerrar essa reunião tensa. Os pais exigem que liberem ela logo para casa porque a menina precisa descansar depois de todo esse sufoco. O pessoal da escola dá aquele sorriso amarelo e aceita tudo o que essa família poderosa manda. Do nada a mãe da valentona explode e chama a garota quieta de monstro por ter supostamente usado uma faca. A loira cerra os dentes tentando sustentar a mentira dela mesmo com todo esse clima tenso esmagando a mente dela. A menina surta de vez e parte para cima acusando a protagonista de ter armado todo esse teatro. No desespero ela jura que só queria dar um susto, mas que a Yongo agarrou ela e se jogou no chão de propósito. Com os olhos roxos brilhando, a irmã mais nova fica pensando se vão mesmo culpar ela por aquele banho de sangue na escola. Jimin aparece com o rosto todo enfaixado enquanto a galera exige um pedido de desculpas por aquela agressão do nada. A gritaria toma conta da sala com os adultos mandando a menina sentar e assumir o que fez. O estacionamento fica num silêncio total enquanto aquele carro preto luxuoso espera a família sair da reunião. A mãe perde a paciência e começa a dar um esporro nas filhas por não saberem se comportar em público. Sooi tenta passar um pano para a irmã porque a pequena parece que ficou totalmente traumatizada com o que rolou. A mãe encara a menina com um olhar verde penetrante lembrando que ela é uma peça fundamental para a família. Os planos mudam rápido com a mãe mandando a Sooi ir logo para casa enquanto o pai resolve a burocracia com os professores. Com uma cara de cansaço, o homem concorda em preparar o carro para aquela viagem longa de volta. Ele começa a pedir desculpas porque sabe que as filhas devem estar morrendo de medo de toda essa confusão. Toda a responsabilidade de manter a calma cai sobre a Sooi quando o pai pede para ela cuidar da Yongo durante a noite. O céu vai ficando escuro em cima do portão da escola enquanto a família se arruma para deixar esse pesadelo para trás. Nenhuma palavra doce parece funcionar com a garota que continua de cabeça baixa num silêncio que chega a dar arrepios. Com os lábios manchados de vermelho, o monstro que vive naqueles olhos roxos encara o vazio total. O sol bate na fachada daquela casa moderna enquanto uma voz forçada pede para a menina sorrir pela imagem da família. Sooi dá a ideia de entrarem logo e pedirem para a governanta fazer um jantar de elite. De repente a caçula para tudo e pergunta se a irmã não tá nem um pouco curiosa para saber o que rolou de verdade na escola. Caminhando devagar pela calçada, a protagonista confessa que já tá sabendo de uns boatos sobre o incidente. A Yeon conta que a valentona tentou usar uma lâmina só porque estava falando mal da irmã mais velha dela. Com um olhar de psicopata, ela explica como armou para cima da outra para parecer que foi atacada fisicamente. Sooi fica sem chão tentando entender essa confissão bizarra e assustadora da própria irmã. Ela continua sorrindo enquanto diz que aguenta qualquer dor, mas que nunca vai perdoar quem mexer com a irmã dela. A mais velha fica paralisada ao perceber o tamanho da maldade que se esconde atrás daquela carinha de anjo. A chuva começa a cair e a Yeon fica ali nas sombras checando o celular em busca de mais podres das vítimas. O brilho roxo nos olhos dela fica intenso enquanto ela jura que aqueles lixos não vão escapar da vingança dela. Algumas lembranças antigas voltam e bate aquela dúvida se esse olhar gelado não assusta ela de verdade. Um clima pesado toma conta da irmã mais nova enquanto ela avisa para a protagonista manter distância de gente falsa. Essa ligação parece um fardo eterno, já que no fim das contas elas só têm uma outra nesse mundo.
Algumas memórias mostram as duas pequenas chorando depois de uma briga pesada que traumatizou a casa inteira. Quando era pequena, Zoe mentiu para a mãe dizendo que era só uma brincadeira boba só para proteger o monstro que vivia com elas. Zoe implora para a mãe não ficar brava porque tudo o que ela quer é poupar a irmã de mais confusão hoje. A mãe olha para elas e reforça que as duas precisam ser unidas porque são a única família que resta. Um pensamento estranho martela na cabeça dela, questionando se ela ouviu mesmo aquelas frases bizarras hoje cedo. No escuro do quarto, ela fala baixinho no telefone para tentar tranquilizar a amiga e não deixar ela com mais medo. A mente dela não para de pensar no estado mental da irmã depois de um dia que esgotou todo mundo. Ela nota um vulto na porta e percebe que tem um olho brilhando vigiando cada movimento dela lá do corredor. Aquele brilho roxo sinistro corta a escuridão enquanto o monstro encara o quarto com um olhar vazio e frio. O coração dela dispara quando ela vê a irmã parada ali no meio das sombras parecendo um fantasma. A menina entra no quarto dizendo que só queria pedir desculpas por ter sido grossa mais cedo. Um monte de dúvida surge na cabeça dela porque ninguém aparece assim do nada no meio da madrugada. Falando mansinho, a caçula promete que nunca mais vai dar um susto desses na irmã querida. Um sorriso macabro aparece no rosto dela enquanto ela se prepara para revelar que ouviu toda a conversa. Com um tom de voz gelado, o monstro avisa que ela deveria falar bem mais baixo quando estiver no celular. O pânico bate forte enquanto a Jimin não para de perguntar o que houve e o celular parece pesar uma tonelada na mão dela. Com os dedos gelados, ela desliga a chamada na hora, percebendo que a vida dela depende de encerrar aquele papo. O relógio marca 2 da manhã enquanto o mundo todo dorme naquele silêncio pesado e assustador. Pés gelados naquelas pantufas azuis deslizam pelo chão sem fazer nenhum barulhinho para não acordar quem tá no quarto. Uma silhueta escura paira sobre a cama observando a protagonista como se fosse um predador caçando a presa. Dedos finos vão alcançando devagar o celular que ficou brilhando ali do lado do travesseiro da menina que dorme. As notificações da Jimin sobem na tela mostrando que ela tá morrendo de medo do que a irmã é capaz de fazer. Aqueles olhos roxos brilham com pura maldade enquanto o monstro ri da conversa secreta que descobriu no aparelho. Zoe nem desconfia do perigo que tá correndo porque apagou de vez de tanto cansaço. A luz da lua ilumina o quarto onde o demônio exibe o celular como se fosse um troféu depois de invadir a privacidade da irmã.